Você já se pegou estudando incessantemente, mas ainda sentiu que as informações escorregavam entre os seus dedos quando você mais precisava delas? Imagine então uma abordagem de aprendizado que não apenas fortaleça a sua memória, mas também a faça funcionar como um cofre, armazenando informações e conhecimentos importantes para você. A prática de lembrar é uma estratégia poderosa que pode transformar a maneira como absorvemos e também retemos informações. E ela vai além da simples aquisição de conhecimento, envolvendo aí ativamente o nosso cérebro nesse processo de recordação e também de fortalecimento das conexões neurais. Agora, a gente vai aprender como a prática de lembrar, ela pode ser aplicada na rotina de estudos por meio de técnicas simples, mas eficazes que melhoram o aprendizado. A primeira técnica é chamada de revisões espaçadas. O conceito de revisões espaçadas defende que distribuir o estudo ao longo do tempo, ele é mais eficaz do que tentar absorver tudo de uma vez. Quando a gente revisa o material em intervalos crescentes, nós damos ao nosso cérebro a oportunidade de fortalecer as memórias gradualmente, resultando em uma aprendizagem mais sólida. Vamos aqui pegar como exemplo. Quando você planta uma semente e você vai assistindo ela crescer com o tempo, a prática de lembrar com revisões passadas é bem parecido com isso. Em vez de você tentar memorizar tudo de uma vez, você revisita esse material em intervalos constantes, porque esses lembretes ajudam a reforçar aquilo que você aprendeu, permitindo então que a sua memória cresça de maneira constante. Assim como a planta, ela não cresce de uma vez, ela vai crescendo pouco a pouco e assim tem que funcionar então também com a sua memória. A segunda técnica são testes práticos. Testes simulados e quizzes não são apenas métricas de avaliação do quanto você sabe, mas eles também funcionam como ferramentas poderosas da prática de lembrar. Esses testes, eles desafiam a nossa capacidade de recuperação de informações e também contribuem para consolidar aquilo que aprendemos. Pense nos testes como jogos mentais desafiadores, por exemplo. Eles ajudam a treinar a sua mente a recuperar informações sob pressão. Então, quanto mais você praticar, mais afiado se torna esse processo quando você realmente precisar dele. A terceira técnica é explicação aos outros. Ensinar é uma maneira eficaz de aprender. Quando explicamos conceitos a um amigo ou até mesmo para nós mesmos, organizamos e simplificamos esse conhecimento, tornando ele mais acessível quando necessitamos recuperá-lo. Imagine o seguinte cenário: você está contando para o seu amigo sobre um filme emocionante que você viu. Quando você conta sobre esse filme para essa pessoa, você está ali organizando as suas ideias, sobre o que era o roteiro, quem participou, alguma cena que chamou a atenção, uma fotografia. Então você organiza a sequência de fatos para explicar para o seu amigo. E na prática de lembrar, explicar um conceito a alguém é como criar um roteiro para um filme também. Só que esse filme é sobre as suas memórias. A quarta técnica é chamada de associações visuais. Utilizar elementos visuais, como mapas mentais e esquemas, podem transformar informações abstratas em imagens tangíveis. E essas associações, elas criam gatilhos mentais que facilitam a prática de lembrar. Visualize a sua mente como uma parede cheia de fotos. A técnica das associações visuais é como pendurar novas fotos nessa parede. Então, ao conectar informações com imagens vívidas, você torna os detalhes mais memoráveis e mais fáceis de acessar. Já a quinta técnica é chamada de histórias e narrativas. A mente humana, ela é intrinsecamente atraída por histórias. Quem não gosta de ouvir uma história, uma boa história? Então, transformar informações em narrativas envolventes não apenas torna o material mais memorável, mas também ajuda a contextualizá-lo, facilitando a sua recordação. Sua mente adora histórias. Então imagine transformar fatos em uma história cativante. Na prática de lembrar, isso é como adicionar personagens e emoções aos seus conhecimentos.
tornando tudo mais envolvente, mais interessante e com isso mais fácil de lembrar. A sexta e última técnica, variedade de exemplos. Imagine aprender a cozinhar usando diferentes receitas. Cada uma adiciona um novo sabor e uma nova perspectiva ao prato. A prática de lembrar com uma variedade de exemplos é como experimentar receitas para entender um conceito de maneira mais completa. Então, como vimos, a prática de lembrar não é uma fórmula mágica, mas sim um método comprovado para aprimorar a sua capacidade de aprendizado. As revisões espaçadas, testes práticos, explicações aos outros, as associações visuais ou histórias vivas, ou ainda uma abordagem variada, se juntam para formar um arsenal de técnicas eficazes. Com a prática constante, você vai criar uma memória mais resistente, assim como os músculos que se fortalecem com cada exercício. E à medida que você aperfeiçoa a prática de lembrar, você não apenas melhora seu desempenho acadêmico, mas também aprimora sua compreensão do mundo ao seu redor. Ao aplicar essa estratégia nos seus estudos, mergulhe então no aprendizado mais profundo e duradouro. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Não esqueça de curtir, compartilhar e espero você no próximo vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima!